O evangelho desta Santa Missa está em Mateus, capítulo 13, versículos 54 ao 58. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que nós ouvimos vem de encontro à temática desta missa da família, clamando a bênção de Deus para a nossa casa. Aquilo que aconteceu com Jesus pode até acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa que aqui está, mas não pode vir da sua família. Vamos primeiro ao texto. Nós vemos neste capítulo 13 que Jesus está vindo de uma série de pregações, de milagres, de presença. E ele então volta para a sua terra. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, o que se espera daqueles que estavam na terra de Jesus? Não sei se você concorda, mas as manifestações que nós vemos hoje são mais ou menos assim. Um grande político, um atleta famoso, alguém que ganha um prêmio internacional, alguém que começa a fazer sucesso nacional, quando ele volta para a sua terra, ele é homenageado. A cidade se alegra com ele. E quanto menor a cidade, maior a festa. Nós vemos principalmente no tempo das Olimpíadas, quando voltam os atletas, não é? Com medalhas, e ganharam a medalha de ouro, de prata, bronze. Primeiro eles comemoram na sede, onde treinam, ali com as... Mas quando eles têm oportunidade, naquela semana, eles vão para a sua terra, estar com a sua família, e ali acontece a festa. Com Jesus, aconteceu o contrário. Quando Jesus volta para a sua terra, e eu começo como o evangelho terminou, ali naquela região, o que Jesus notou? Um povo descrente, um povo sem fé, um povo que não acreditava nele. Nós temos neste pequeno texto que ouvimos, duas expressões contraditórias e que nem parece ser o mesmo povo. No versículo 54b, nós temos que eles ficaram admirados com Jesus. Mas já no versículo 56, eles ficaram escandalizados. Veja como que muda rapidamente isso. No momento, admiração, e pouco tempo depois, escândalo. Entrou algo aqui. Entre tantas coisas,
a inveja, que é fruto da incompreensão de origem. Quando alguém tenta diminuir você, geralmente se vai à família, se vai à origem. Olha que tem alguns anos isso, mas me lembro quando eu estava na 4ª série, 5ª série, depois da aula tinha aqueles que gostavam de brigar. Sempre tinha 2 galos de briga, depois da aula brigavam ali na porta da escola, e a meninada, pega, tá no olho, e eles começavam a brigar com fala. Ó ridículo, idiota, jacu, não sei o quê. Até que alguém falava da mãe. Aí um dos dois falou, você pode falar o que você quiser. Da minha mãe você não fala, não era assim? Da minha mãe você não fala não. Aí o pau quebrava, meu filho. Aí alguém falava, fala da mãe, porque falou da mãe. O que significa, pode falar o que você quiser, mas da minha mãe você não fala. Não é apenas da mãe enquanto mulher que gerou a vida, mas é mãe enquanto identidade pessoal, porque você é filho dela. Falar da sua mãe é falar da sua família, é falar de você. Então quando Jesus, ele chega, um homem diferente, que eles conheceram Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus é daquela região. Depois ele sai de lá, ele é batizado por João o Batista, ele vai para o deserto e ele se torna então, ele começa a sua missão pública, com palavras, com poder, com milagres, e ele volta para a sua terra. Antes de Jesus entrar na sua terra, já entrou a fama dele, saiba disso. Antes de você chegar no lugar, chegou o seu nome, chegou a sua fama. Quem é fulano? Hoje se diz muito, a pessoa trabalha em tal lugar, a pessoa estuda em tal lugar, a pessoa mora em tal lugar. Mas há pouco tempo atrás, a identidade de alguém é filho de quem? Tal pessoa quer trabalhar aqui em casa, é filho de quem? Se conhecia o filho pelos pais, é o que Jesus disse, se conhece o fruto pela árvore. Os filhos são frutos, os pais são árvore. Então quando Jesus começa a fazer tudo aquilo, e Jesus era bom no que falava e no que fazia, tanto é que eles vão perguntar, de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Quando a Bíblia fala de sabedoria, ela está nos ensinando que Jesus pregava e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que ouviam. Jesus falava-lhes ao coração, e Jesus não era só de palavra, ele era de atitude, por isso os milagres. De onde lhe vem tudo isso? A sabedoria da fala e os milagres nas suas atitudes. A pergunta é interessante, de onde lhe vem? Ou seja, de onde lhe vem? Porque ele não tem isso. Ele não é ninguém. Não é ninguém. Quem é esse cara aí? Você não conhece? Conheço. É o filho do carpinteiro. Nem o nome de José eles usam. Carpinteiro, porque era uma profissão humilde. Era uma profissão modesta. Então o filho do carpinteiro é para diminuir Jesus. E alguém vai falar de quem? Da mãe. O que não se fala, eles falaram. Sua mãe não é Maria? Sua mãe não é aquela que ficou grávida antes de casar? Que foi lá para a casa de Isabel e voltou barrigudinha? E depois José assumiu e começou uns falando aí que era questão de milagre, que mudou o nome, agora chama milagre isso aí. Você não é filho de Maria? Se hoje uma gravidez antes do casamento para as famílias já é um desajuste, imagine há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. E aqui eles citam nominalmente quem anda com ele. E aqui vai dizer Tiago, José, Simão, a sua família. Eu vou entrar nisso daqui a pouco.
De onde lhe vem tudo isso? Só, meus caros, que aqui eu quero abrir só um parênteses. Tranquiliza o teu coração. Preste atenção no que eu vou te falar para você dormir sem Rivotril. Para você ser feliz sem Rivotril. Quando uma pessoa olha para você e ela tem necessidade de diminuir você, ela está falando de você a partir dela, não é a partir de você. Então o problema que algumas pessoas têm com você, o problema não está com você, está com elas. Porque o Evangelho me mostra que aquele povo se considerava pequeno, se considerava ninguém. Então como que ele é alguém saindo do meio de ninguém? Olha a frase: suas irmãs não moram conosco. Ele é gente igual a gente. Como que ele está fazendo tudo isso? Nós é tão pequeno, nós é tão medíocre, nós é tão pobre. Como que ele fala assim? Como que ele faz milagre? Ele saiu daqui. Isso é um consolo para que você entenda que a implicância de algumas pessoas com você, que a inveja que algumas pessoas têm de você, que a fala negativa que muitos têm a seu respeito, você nunca foi o problema. É porque a pessoa olhando para você, ela vê o tanto que ela está aquém. Só para você entender um exemplo, rapidinho. Tinham 2 terrenos tomados de mato. Terreno que não tinha casa, baldio, lotado de mato. Rato, escorpião. Aí o terreno de donos diferentes, um dono resolveu capinar. Contratou alguém, o cara foi lá, capinou, matou o escorpião, tirou barata. O terreno ficou capinadinho. O outro cara achou ruim. Mas como que você me faz uma coisa dessa? Como que você capina o seu terreno? Falou, cara, não estou te entendendo, mas eu estou. Porque enquanto os 2 terrenos estão lotados de mato, não há comparação. Quando alguém olha um terreno bem capinado, uma terra fofa, o outro ficou bem pior. Você entende por que as pessoas estavam falando mal de Jesus? Porque aonde Jesus chegou, ele estava mostrando para aquele povo aonde eles não chegaram. Aquele que Jesus se tornou era um tapa na cara do seu povo, mostrando que eles não se tornaram. E ficaram escandalizados. Eles estavam admirados, mas por ser alguém deles, por ser alguém da família deles, eles ficaram escandalizados. E Jesus vai dizer assim: um profeta, aqui quando ele usa de profeta, é um homem de Deus, alguém que é de Deus. Um profeta só não é estimado na sua própria pátria, entre os seus familiares. Olha o que Jesus está falando. Isso aqui é dose, gente. Jesus está falando a mim e a você que muitas vezes os problemas que nós vamos ter de inveja, de incompreensão, de perseguição, pessoas que puxam o tapete, que criticam o seu sonho, que não acreditam em você, não são os de fora, são os de casa, são os da sua família. Quantas vezes eu atendo jovens machucados, porque o pai não acredita que ele é capaz de passar no vestibular. O jovem está estudando no quarto, o pai fala: o que você está fazendo aí? Vai, pai, estou estudando para a prova. Desiste, meu filho. Nossa família é para carregar peso. Nenhum de nós tem inteligência. Você não vai chegar em lugar nenhum. É os de casa. Pergunta se o professor dele fala isso. O professor acredita, o professor incentiva. Quantas e quantas mulheres são elogiadas fora de casa? Nossa, que cabelo! Nossa, que beleza de sandália! Nossa, que beleza de esmalte!
A hora que ela chega perto do marido, é só crítica, só crítica. O marido na empresa é elogiado, conseguiu subir, aumentou lá o seu salário, já tem lá a sala dele, ele chega em casa todo feliz, a mulher: ah, é isso? Você devia estar feliz se você fosse o dono da empresa. Você subiu um degrau, está com esse sorriso, por quê? Você entende que muitas vezes os aplausos, o elogio, o amor, ele vem de pessoas fora da nossa casa. Eu não estou falando da sua casa. Graças a Deus, nós temos famílias unidas, famílias que se amam, famílias profundamente conectadas. Mas nós temos tantas outras famílias totalmente divididas. Bom é sempre o filho do outro. O seu filho não presta, é o filho do vizinho que é bom. Seu marido é um lixo. O marido bom é o do andar de cima. Sua mulher não vale R$1. A mulher boa é do andar de baixo. Tudo que você tem é vagabundo. Quem tem coisa boa é o vizinho da esquina. Seu trabalho é uma tragédia. Trabalho bom é do seu primo. Seu carro não presta para nada. Carro bom é do seu tio. Você já notou que tem famílias que sempre o bom está fora e nunca dentro? Sempre o filho bom é o outro, o casamento bom é o outro. Olha, quando você acha uma família muito boa, é porque você não frequenta essa família, viu? Porque toda família tem desavença, toda família tem discussão, toda família tem aquela ovelhinha mais negra. Mas se a família se ama, eles irão vencer os obstáculos. E Jesus passou o que nós não podemos fazer os outros passarem. Jesus foi rejeitado pela sua família. Jesus foi rejeitado pela sua pátria. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Olha quando Jesus ia nos outros lugares. Festa, multidão. Quantas passagens bíblicas Jesus teve que subir num barco porque não cabia de gente na praia. Falou: tem que subir num barco porque tem gente demais. Pessoas de fora. Agora, os de casa não o valorizaram, não aplaudiram. Pelo contrário, aquela admiração momentânea se transformou em escândalo. E o que Jesus vai dizer no finalzinho do evangelho aqui, que é o mais triste. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Quem não tem fé, não tem milagre. Quem não tem fé não vê milagre. Jesus foi até o seu povo para levar o melhor de Deus para o seu povo. Só que eles ficaram só na casca. O que é casca? Jesus. Aquele homem, entre tantos outros. Pode acontecer isso conosco também. Se você não conhece Jesus em profundidade, Jesus é mais um. Aí você olha para Jesus: ah, eu gosto de ler livro de fulano, eu gosto de ler livro de ciclano, eu acompanho um pouco Beltrano. Jesus também tem umas palavrinhas legais. Você está olhando Jesus como mais um. Mas quando ele toca o seu coração, quando você tem experiência de que ele é o Emanuel, Deus conosco, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, aí você nunca irá rejeitá-lo, porque você não vai pegar apenas no filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de fulano, é gente nossa. Pelo contrário, Jesus se fez um de nós para que nós fôssemos do alto. Jesus teve um coração como o nosso para que nós tivéssemos um coração como o dele. Jesus é a tenda de Deus armada na humanidade. Negaram Jesus ontem, o negam hoje. Rejeitaram Jesus ontem, o rejeitam hoje. Meus irmãos e irmãs, façamos da nossa família um lugar de experimentar a fé. Não é bom, e tomara que isso não esteja acontecendo. Não vale você ser muito bom na faculdade, ser um colega de futebol muito animado, ser muito comunicativo na sua empresa, no seu namoro ser um galã,
ser doce nas palavras. Lá onde você atende as pessoas, você é a pessoa que é mais procurada, sempre com um sorrisão, muito simpático, muito simpática, muito bonito, muito bonita. Se quando você entra na sua casa, tudo isso é apenas fachada. A nossa verdade, nua e crua, ela acontece dentro da nossa família, junto com os nossos. Permita-me algumas considerações finais, bem prático, para você colocar na sua vida. Eu quero falar de prática. Primeira coisa, você não precisa ser a mesma pessoa a vida inteira. Jesus saiu da sua terra. Quando Jesus volta, ele volta melhor. Ele volta maior. Ele se conhece. Não me interessa a sua origem. Eu estava hoje, não vou citar o nome, porque eu não sei o sobrenome, mas vendo um canal de um tenente do exército. Ele tem um canal que ele fala um pouco como que é o exército, como que sobe de patente, como que troca de batalhão, o tempo dele de estudo. Ele é um oficial, fez curso da selva, um tanto de coisa. E num vídeo dele, ele estava falando o que o motivou, olha que interessante, o que o motivou a ser um oficial do Exército Brasileiro, da infantaria, fazer os cursos que ele fez e chegar aonde ele chegou. A resposta dele foi a origem dele. Uma família muito pobre. Então ele queria alguma profissão que o realizasse e que ele pudesse ajudar a sua mãe. E assim ele o fez. Estudou, ralou e hoje conquistou tantas estrelas, medalhas e posição. Se ele olhasse para a origem dele, periferia, uma família pobre, uma mãe que estudou até a 4ª série, o que ele diria para ele mesmo? Eu? Ser um oficial do exército? Oh, desce daí, cara. Eu? Isso não é para mim, não. Tem gente que pensa assim. Você não precisa ser a mesma pessoa a vida toda. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua realidade. Você pode crescer na vida, honrando a sua origem, mas não ficando apegado a ela. Ah, porque eu nasci pequeno, eu vou ser pequeno a vida toda? Jesus nasceu na sua terra, ele sai da sua terra e volta outro. Problema se as pessoas ficaram admiradas ou escandalizadas, ou é fruto de inveja. Jesus chegou aonde ele deveria chegar. Nós também podemos crescer. A alegria do mestre é que o discípulo o supere. O verdadeiro mestre, ele não tem inveja do discípulo. Ele tem orgulho se o discípulo o supera. Quem são os nossos primeiros mestres? Os nossos pais. Eu tenho certeza que todo papai e mamãe, quando vê o filho crescer na vida, construindo mais do que os pais construindo, sendo mais do que os pais foram, isso enche o coração do pai e da mãe de alegria. Então, primeira consideração é essa. E estou falando para você, hein? Tem gente assistindo e falou, mas o padre escutou minha conversa hoje. Você pode ser mais. Você pode crescer o seu nome, o nome da sua família. Essa é a primeira consideração. Segundo, inveja já é ruim, mas inveja dentro de casa é pior. Orai e vigiai. Entre familiares precisa existir a verdade, o abraço, o beijo. Se um se alegra, todos se alegram com ele. Se um está triste, todos se entristecem com ele. A vitória de um é a vitória de todos. A derrota de um é a derrota de todos. Família, meu filho, é igual time de futebol. Ou todos ganham ou todos perdem.
Eu não entendo muito de futebol, mas eu nunca vi num jogo de futebol o time todo perder e um lá no meio, não, eu ganhei. Não, o time todo perde. Ou o time todo ganha. Quem faz gol é um. Quem faz gol é um. Mas olha que aquele um faz gol, o que o time faz? E tem gente que nem está no campo, que fica feliz também. Entendeu? Quem está no campo? As nossas famílias. Quem está na torcida? Os nossos amigos. O importante, meu filho, é o gol junto. Se alegre com a vitória da sua família. Não tenha inveja do seu marido. Não tenha inveja dos seus filhos. Não tenha inveja do seu irmão. A alegria dele deve ser a sua. A vitória financeira dele deve ser a sua. Cada um constrói a sua história, seu caminho. Vamos tirar a inveja de dentro das nossas casas. E terceiro e último ponto. A admiração, ela vira escândalo quando entra a competição. Quando eu admiro alguém, eu estou olhando o que a pessoa tem de bom. Quando eu me escandalizo com alguém, eu estou olhando o que a pessoa tem de ruim. E para te passar para o outro, é quando entra a competição. O mundo de hoje é movido pela competição. As nossas famílias devem ser movidas pela oração. O mundo é movido pela competição. Quem é melhor? O mundo é assim. Por que tem prova de seleção? Porque vai entrar os melhores. Por que tem prova de aptidão física? Vão entrar os melhores. Por que tem prova para ocupar certos cargos sociais? Vão entrar os mais inteligentes. E isso é na sociedade. A sociedade funciona assim. Nas nossas famílias não pode ser assim. Nas nossas famílias, nós somos farinha do mesmo saco, gente. Papai, mamãe, filhos, parentes, se ajudarem. Quando a sua família se alegrar, você se sinta feliz. Quando alguém tiver com problema, você sinta-se dolorido também. Tenha compaixão, tenha empatia. O que sustenta a nossa família é a oração e não a competição. Que possamos, através de um evangelho tão pequenino, mas que nos ensina tanto a respeito da nossa família, que nós possamos crescer no verdadeiro amor, numa conexão profunda um com os outros e principalmente numa presença de qualidade. E permita-me finalizar com uma pequenina parábola. Um menininho sempre quis um cachorrinho. Nunca ganhou um cachorrinho. Quando ele cresceu, o seu pai disse: olha, agora é a hora de você ter um cachorrinho. Você já tem um porquinho, se você quebrar, aquele dinheirinho lá já está um cachorrinho. O menino ficou todo feliz. Ele quebrou o porquinho, foi lá no pet, né? Falei, pet? Foi lá no pet comprar um cachorrinho. Aí, ele chegou e falou assim: moço, eu quero um cachorrinho. Aí o moço falou: você vem no lugar certo, hein? Teve uma cadelinha que teu cria tem poucos dias, tem um tanto de cachorrinho, você pode escolher. Aí o dono foi, jogou uma ração, desceu aqui tanto, tinha umas bolinhas, né? Cachorrinho novo, todo mundo peludinho. Desceu aqui tanto de cachorrinho. E no fim veio um meio mancando, assim, caiu, chorou, mas ele conseguiu chegar. Aí um menino no meio de tantos falou assim: olha, eu quero aquele ali, ó. Aí qual você está apontando? Esse aqui, esse pequenininho aqui, ó. Ah, esse não vai querer. Ele nasceu sem uma patinha. Ele só tem 3 perninhas. Ele falta uma. Esse cachorrinho não vai poder brincar com você. Esse cachorrinho não vai poder correr como os outros. É aquele menininho que estava com calça, levantou a perna, ele mostrou para o dono do pet que ele tinha uma prótese. Aquele menino também não tinha uma perna. Ele disse: eu quero esse cachorrinho porque ele vai me compreender melhor. Quando eu também não ter conta de fazer tudo que as outras crianças fazem, ele vai me entender, porque ele também não dá conta de fazer tudo que os outros cachorrinhos fazem.
Entendeu qual que é o amor da nossa família? O amor que precisa estar entre nós não é um amor de pessoas perfeitas. É um amor que você sabe que a sua imperfeição é respeitada porque você respeita a imperfeição do outro. Cada um de nós tem um defeito. Cada um de nós é de um jeito. E quando nós amamos a nossa família nos amará porque nós somos imperfeitos, construindo uma linda história perfeita. O que é uma família perfeita? Uma família perfeita não é uma família feita de pessoas perfeitas. Pelo contrário, uma família perfeita, uma família feita de pessoas imperfeitas que se amam apesar da imperfeição. Faça da sua família uma família perfeita aos olhos de Deus. Que tratemos os nossos familiares de maneira diferente do que os familiares de Jesus o trataram, como escândalo, com inveja. Amemos a nossa família, oremos pela nossa família, e se preciso for, que a nossa vida seja vivida para honrar a nossa família. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.